Então, pessoal, aula passada a gente enunciou esse teorema, viu a importância dele, né? É o teorema que a gente vai usar para resolver as equações homogêneas. Primeiro passo para a gente resolver as equações homogêneas. Tá? A gente ilustrou eles em alguns exemplos, então apareceu essa ideia de um par de soluções fundamentais que tem essa interpretação geométrica, assim, de vetores não proporcionais. E quando você consegue essas soluções não proporcionais, que a gente chama de soluções fundamentais, você consegue todas as soluções da homogênea, combinando elas. E geometricamente isso é um plano passando pela origem. Beleza? Então a gente viu a importância desse teorema. E o que a gente vai fazer nessas próximas aulas é demonstrar esse teorema. Esse curso é um curso que a gente não cobra demonstrações desses teoremas. Os teoremas são ferramentas para a gente usar. Mas a importância de vocês acompanharem essa demonstração é que ao longo dessa demonstração vão surgir conceitos importantes que vão aparecer em outros lugares. Beleza? Então é importante vocês acompanharem a demonstração mesmo que vocês depois não sejam cobrados a respeito dela. Então, o que a gente tem que demonstrar? A hipótese é a seguinte: a gente está com duas soluções e, sabendo que elas são fundamentais, mostrar que todas as soluções são combinações dessas duas. Beleza? Então, o lance todo é essa ideia de solução fundamental. O seguinte, nos exemplos que a gente viu, né, do seno e do cosseno, da exponencial de t exponencial de menos t, a gente tinha a solução, a gente sabia, né? Então, na hora de saber se elas eram ou não eram fundamentais, o que a gente fez? A gente dividiu e viu se era ou não era constante. Beleza? Aqui também. Seno e cosseno são ou não são fundamentais? A gente dividiu e viu que se era ou não era constante. Uma das primeiras dificuldades que a gente encontra para demonstrar esse teorema é porque a gente não sabe quem são elas. A gente só sabe que são funções que são soluções. Tá? Então, de algum modo, a gente tem que usar isso, essa informação. A gente vai usar essa informação do mesmo jeito. Então, vamos começar a demonstrar esse teorema. Então, a primeira coisa é o seguinte: pega essas duas soluções, já que a gente sabe que elas não são proporcionais, o que a gente sabe é que isso aqui não é constante. Beleza? Agora, uma função, ela só é constante quando a derivada dela é sempre zero. Né? Então, outro jeito de ver que isso aqui, se é ou não é constante, é derivar isso aqui. E se elas forem fundamentais, isso aqui não dá zero. Quando a gente faz essa derivada, parece uma coisa importante, que é o seguinte: eu vou omitir o t, só para ficar mais curto. Então, embaixo vai aparecer denominador ao quadrado. Em cima, o que vai aparecer? Vai aparecer o... Vou escrever aqui. Derivada derivada do de cima vezes o de baixo. Então, vou fazer assim. Menos a derivada do de baixo vezes o de cima. Vai aparecer isso aqui no denominador, né? Esse denominador tem um nome especial. A gente chama ele de Wronskiano dessas duas funções. y2. E percebe que esse Wronskiano também é uma função de t, né? Isso aqui é uma função de t, isso aqui é uma função de t, função de t, função de t. Beleza? Por que ele é especial? Porque a gente sabe que a gente quer saber se essa derivada é ou não é zero, né? Se essa divisão é ou não é constante. E essa derivada é ou não é zero,
se somente se esse numerador é ou não é zero, certo? Esse aqui é o chamado Wronskiano. Beleza? Para ilustrar, vamos ver esse Wronskiano. Deixa eu ver. Pega essa equação aqui e vamos ver o Wronskiano dessas duas soluções aqui. Como é que a gente calcula? Um jeito bom de lembrar do Wronskiano é você perceber que isso aqui que está aqui, na verdade é um determinante. Deixa eu escrever. Percebe? Que determinante é esse? Põe assim, y1 de t, y2 de t na primeira coluna, primeira linha, quer dizer. E na segunda, põe as derivadas. Percebe? Você faz esse vezes esse, menos esse vezes esse, dá justamente o Wronskiano. Aí, então vamos calcular isso Wronskiano. Você faz assim, ó, põe E de t, E de menos t aqui, e aí deriva E de t menos E de menos t aqui. Beleza? Calcula o determinante, dá esse com esse. Dá menos 1. Menos esse com esse dá menos 1. Então, Wronskiano dá constante igual a menos 2. E o que a gente sabe é que isso aqui realmente, isso aqui tinha que dar diferente de zero, né? Elas são fundamentais. A gente já viu isso. Então, a vantagem do Wronskiano é uma maneira da gente, se a gente sabe o Wronskiano, a gente sabe se elas são ou não são fundamentais. Beleza? Porque o Wronskiano é esse numerador que aparece nessa derivada. E o que a gente quer demonstrar é o seguinte, que tendo duas soluções fundamentais, ou seja, tendo duas soluções que o Wronskiano não se anula, todas as outras soluções são dadas assim. Tá? A gente consegue mostrar isso porque o Wronskiano ele tem uma propriedade muito importante, que é a seguinte proposição, chamada fórmula de Abel. Isso aqui é a grande propriedade do Wronskiano. Que é o seguinte, o Wronskiano de duas soluções sempre tem a mesma cara. Essa é a fórmula de Abel. Se eu pego y1, y2, deixa eu botar o t. Soluções da homogênea, e aqui é importante, agora sim é um momento que é importante que a homogênea esteja na forma normal, que é essa daqui. Então pega a de segunda ordem, homogênea, na forma normal. Eu posso não saber quem são essas soluções, mas só pelo fato delas serem soluções, e aqui é importante nessa proposição que são soluções quaisquer,
Só pelo fato de elas serem soluções, eu sei como é que é a cara do Wronskiano delas. Vou escrever aqui. Mas isso é uma coisa muito, muito importante, porque eu estou falando o seguinte: saber a cara do Wronskiano é saber comparar soluções, né? O Wronskiano ele aparece aqui nesse numerador quando você compara duas soluções. Então, se eu sei a cara do Wronskiano, eu sei comparar soluções só pelo fato de elas serem soluções. É a chamada fórmula de Abel. Esse aqui é o resultado fundamental que vai permitir a gente demonstrar o teorema. E de novo, né, o resultado para a equação de segunda ordem, mais para a terceira, quarta, quinta, ordem qualquer, você tem um resultado análogo. A ideia realmente aparece aqui, em segunda ordem. Vamos demonstrar a proposição, depois a gente volta para a demonstração do teorema. E a ideia para conseguir a cara do Wronskiano é uma sacada muito boa, assim, é uma sacada de você perceber que um Wronskiano de uma equação, o Wronskiano de um par de soluções de uma equação de segunda ordem, ele satisfaz uma equação de primeira ordem. Uma espécie de redução de ordem aqui. Para diminuir os passos que eu vou usar, eu vou chamar o Wronskiano de W, vou omitir o T, e vou escrever assim também sem o T. Y1, Y2', menos Y2, Y1. Beleza? Como é que eu mostro então que ele satisfaz uma equação de primeira ordem usando o fato que y1 e y2 são soluções dessa equação? É o seguinte, eu derivo. O derivado desse produto vai ficar assim. Y1', Y2', mais Y1, Y2. Deixa eu colocar de azul claro. Y2, duas linhas. Beleza? E aqui a derivada disso, pelo menos, né? Y2, linha. Y1, Y2, Y1, duas linhas. Beleza. Essa é a derivada do Wronskiano. Bom, primeira coisa interessante que você vê nessa derivada é que esses caras se anulam, né? Y1 linha, Y2 linhas, Y2 linhas, Y1 linha. Só sobra esse cara aqui de baixo. E aí percebe que não aparece nenhuma derivada primeiro. Aqui, só derivadas segundas. E ó, Y1 e Y2 são soluções dessa equação. Então essas derivadas segundas, Y2 é solução. Vamos começar com Y1. Y1 é solução aqui, né? Se eu coloco aqui, dá zero. Do outro lado, certo? Então isso quer dizer que essa derivada segunda do Y1, eu posso vir e isolar essa derivada segunda e escrever, em vez do Y1, escrever, passa para o lado de cá, né? Menos Q de T, Y1', menos P de T, Y1. Certo? Simplesmente peguei isso aqui e passei do lado de cá.
Beleza? A mesma coisa eu posso fazer com y2, duas linhas. y2, duas linhas, é solução, né? O y2 é a solução dessa equação aqui. Né? Essa é a minha hipótese. E tanto y1 como y2 são soluções. Então, se eu substituo aqui, dá zero. Ou seja, essa segunda derivada eu posso trocar por isso aqui para o outro lado. Eu posso trocar por x. Menos q de t. Agora y2 minha. Menos p de t. Y2. Beleza? Então, o w', agora fica essa expressão aqui. Tá? Aqui eu usei essa hipótese deles serem soluções da EDO. E aqui acontecem outros cancelamentos interessantes, que é o seguinte, ó. Vamos ver aqui que cancela aqui. Percebe que aqui tem P de T, Y1, Y2. Aqui também tem P de T, Y1, Y2. Aqui o sinal é menos, aqui é menos com menos dá mais, então esse cara, esse termo aqui cancela com isso. Beleza? Então não aparece Q de T no final. O que aparece? Tem um menos Q de T. Eu vou botar em evidência. E aí sobra y1, y2', daqui. E depois, isso aqui tem que tomar cuidado com o sinal, né? Parece que é menos com menos, a ideia é mais, mas percebe que esse menos fica em evidência. Então tem que deixar esse menos aqui. Menos beleza? Então w' é isso aqui. Só que olha que doido. Quem é isso aqui? Olha aqui. Esse aqui é o próprio Wronskiano de novo. Então se eu derivo o Wronskiano, ele aparece de novo. Pega o Wronskiano de duas soluções, deriva, aparece o Wronskiano de novo. Quem aparece aqui, multiplicando o Wronskiano? Esse coeficiente aqui, Q de T, lembrando que está na forma normal. A fórmula de Abel é uma, por exemplo, uma situação que é importante. Se você precisar usar a fórmula de Abel, na lista de exercícios tem alguns exercícios para usar a fórmula de Abel. Nesse caso, a sua equação tem que estar na forma normal. Beleza? Então, tem essas mágicas desses cancelamentos para isso aqui acontecer. Né? O que acontece no final das contas é que o Wronskiano de duas soluções de uma equação de primeira ordem satisfaz uma de... Perdão, o Wronskiano de duas soluções de uma equação de segunda ordem satisfaz uma equação de primeira ordem. Essa feiosidade aqui que eu vou escrever melhor aqui. Beleza?
Quem achou esses cancelamentos aqui, muita sorte do destino, eu posso dizer o porquê que eles estão acontecendo. Na verdade, o Wronskiano é um determinante. Né? Do mesmo jeito que a gente tem regra de derivada de produto, e o determinante é um produtão. Né? Você também tem uma regra de derivada de produto para determinante. Tipo, o determinante da primeira coluna vezes a segunda, o determinante da derivada da segunda coluna vezes a primeira. E você tem todas aquelas propriedades de determinante. Na verdade, usando isso e usando a própria equação diferencial, que é o que a gente fez aqui nesse passo, sai isso aqui de um jeito mais transparente. Só que você tem que aí usar propriedades do determinante. Beleza? E aí, o que tá bom? E daí que o Wronskiano satisfaz uma equação de primeira ordem? E daí que essas a gente sabe resolver. Na verdade, até mais. É uma equação linear de primeira ordem, homogênea, né? Beleza? Então essa a gente sabe, faz com o fator integrante, por exemplo. E aí o que você vai obter? Você pega um Qzão de t, uma primitiva de Qzinho de t, e aí basta isso para você saber a cara da solução. Que é e elevado a Qzão de t vezes uma constante arbitrária. Beleza? Essa é a fórmula de Abel. Dizer que um Wronskiano sempre tem essa cara. Então, aqui termina a demonstração da proposição. Vocês já viram essa notação? A notação começou a ser usada nos anos 60 na matemática, que hoje é muito usada. Quando você termina alguma demonstração, você põe um quadradinho. Quer dizer, ó, acabou aqui, respira e volta. Vamos voltar para o enunciado. O enunciado é esse, né? A conclusão é essa. Você pega quaisquer duas soluções, mesmo que você não saiba quem são as soluções, só pelo fato de elas serem soluções, você sabe o Wronskiano delas. Você sabe comparar elas. O Wronskiano delas sempre vai ter essa cara. Beleza? Onde o Qzão é a primitiva do Qzinho. Então, se você sabe a EDO, você sabe comparar soluções. Esse é o moral da história. Na lista de exercício, isso aqui vai ser uma ferramenta teórica importante. É com ela que a gente vai demonstrar o teorema. Mas também é uma ferramenta prática importante. Em situações que você sabe uma das soluções e quer determinar a outra. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Acho um bom lembrete. Lembrando também que a fórmula de Abel é para equações homogêneas, tá? Vou botar aqui normal, homogêneo. Tudo que a gente está fazendo aqui é para equação sem forçamento. Talvez valha a pena, antes da gente continuar, voltar para esse exemplo. Esse exemplo a gente calculou o Wronskiano, que a gente sabia um par de soluções fundamentais. Né? E se a gente não soubesse? Se a gente não soubesse, a fórmula de Abel não vai dar o Wronskiano, mas vai dar a cara do Wronskiano. Ó, nesse caso aqui, nessa equação, quem é o Qzinho? Percebe que nessa equação não tem y', né? Então o Qzinho é zero. Então o Qzão, a primitiva do Qzinho, 1, por exemplo, né? Que é constante. Eu derivo e dá. Inclusive pode ser zero também. Né?
E aí, então, pela forma de Abel, quem é que vai ser o Wronskiano? Vai ser uma constante vezes E elevado a questão zero. Então, vai ser uma constante. E foi o que aconteceu, né? O Wronskiano realmente, dessas barras de soluções, é uma constante. Se depois vocês quiserem fazer o Wronskiano do seno hiperbólico ou cosseno hiperbólico, vai dar uma constante também, diferente dessa. Se você pegar a exponencial de t e cosseno hiperbólico, vai dar uma constante. Sempre o Wronskiano dessa EDO vai dar uma constante. Qualquer que seja o par de soluções que você pegue. Beleza? E se você pegar um par de soluções fundamentais, vai dar uma constante diferente de zero. Beleza? Em geral, o Wronskiano é uma função de t, né? Então em geral pode dar em geral vai dar uma função de t. A coisa bacana é que pela fórmula de Abel você sabe quem é essa função. E pronto. Com a fórmula de Abel a gente demonstra o teorema. Quer ver? Vamos demonstrar o teorema. Então, primeiro vamos lembrar das hipóteses. A hipótese é no ponto de partida, né? Eu estou com um par de soluções fundamentais. E a partir disso eu quero mostrar que qualquer outra solução possível é combinação desse par. Então você começa com um par de soluções fundamentais. Então isso eu já tenho que ter para o teorema funcionar, tá? Faz parte do meu ponto de partida. E aí depois eu quero descobrir alguma coisa a respeito de uma solução qualquer. Quero mostrar que ela é combinação das fundamentais. Beleza? Então vamos fazer assim. Se eu comparo as soluções fundamentais, eu sei que isso aqui não dá constante, né? Uma derivada disso não é zero, pelo fato de elas serem fundamentais. E sei também que isso aqui dá isso aqui embaixo, isso aqui em cima, né? Foi daí que surgiu a ideia do Wronskiano. O Wronskiano é o que aparece nesse numerador. E agora, pela fórmula de Abel, eu sei a cara desse denominador. Vai ser alguma coisa do tipo A exponencial de menos Q de T. Certo? Aqui eu estou usando a fórmula de Abel. Dividido por y1 ao quadrado. E olha só, eu sei que isso aqui não é zero, né? Então, se isso aqui não é zero, isso aqui eu já sei que não é zero, porque é exponencial, não é o denominador que vai zerar. Então, o que eu sei que não é zero é essa constante. Pelo fato de elas serem par de soluções fundamentais. Aí o legal é que essa comparação que eu fiz entre as fundamentais, eu posso pegar essa solução qualquer, eu pego uma solução qualquer, que eu não sei se é fundamental, y, e vou comparar, por exemplo, com a y1. Beleza? Agora eu já não sei se isso aqui é constante ou não, sei lá. Mas eu sei que se eu derivar isso, vai aparecer embaixo y1 ao quadrado. Em cima, de novo, o Wronskiano. Só que agora com essa y, essa solução qualquer, no lugar do y2. E aí, de novo, a fórmula de Abel, o massa dela, você não precisa ter um par de soluções fundamentais. A fórmula de Abel é um par de soluções quaisquer. De novo, eu sei a cara desse Wronskiano, é um múltiplo dessa exponencial. Beleza? Onde agora esse b pode ser zero, pode não ser esse b, não tem informação sobre ele. Mas o que eu vejo de interessante aqui é que comparando duas soluções fundamentais
e depois uma solução qualquer com uma das fundamentais, a comparação é muito parecida, né? Só o que diferencia é essa constante. Esse é o pulo do gato. Já que essa comparação é parecida, a gente pode fazer assim, ó. Pega essa aqui e divide por essa. Só para ver duas coisas parecidas, para você ver o quão parecidas elas são, você pode fazer a diferença ou a divisão. Aqui vamos fazer a divisão, dividir essa por essa, vai ficar assim. E aqui vai caber tudo na mesma página. Pega essa, divide pela... Eu sei que é diferente de zero, né? Então dá para dividir. E você vai ver que elas são muito parecidas mesmo, né? Quanto dá essa divisão? Essa por essa. Isso é igual a isso, né? Então isso corta na divisão, fica simplesmente essa constante B sobre A. Beleza? Ou seja, vamos chamar essa constante aqui de C2 e vou passar isso que está no denominador multiplicando. Beleza? Então isso aqui vai passar para lá. Então, quando eu comparo uma solução qualquer com uma das fundamentais, isso é muito parecido com a comparação entre as duas fundamentais. É uma constante multiplicando só. E aqui eu cheguei numa situação em que, para tentar descobrir a minha solução qualquer, que é meu objetivo, é só integrar dos dois lados. Beleza? Consegui, depois de muito custo, reduzir uma situação de integrar dos dois lados. Se eu integro dos dois lados, o que aparece? Some a derivada, né? E aparece mais uma constante, integração. E aí, para isolar a minha solução qualquer, que é meu objetivo, é só multiplicar por y1. Então fica C2, y2, e corta aqui o y1, mais C1, y1. Pronto, mostrei que toda a solução é combinação das fundamentais. Vou quadradinho aqui de novo. Incrível, né? Então, com a fórmula de Abel, essa demonstração sai num instante. Quem não se emociona com isso não tem coração. Né? É muito bacana a gente conseguir não só entender, mas demonstrar esse resultado. E perceba que esse resultado também tem uma geometria bacana por trás. O que eu estou falando? Então, assim, eu tenho as soluções fundamentais. Então a gente viu, é fácil ver que essas combinações, a gente chama de combinação linear. Né? Essa combinação que você faz com vetores tem esse nome, combinação linear. A gente viu rapidamente que essas combinações lineares de soluções são soluções também, mas a questão era se era a solução geral.
Essa que é a questão. Isso que deu esse trabalho. E aí a gente está falando que se eu tenho duas soluções especiais que formam esses eixos, que são essas soluções que não são proporcionais como vetores, são soluções fundamentais, se eu consigo elas, eu consigo todas. Geometricamente quer dizer o seguinte, se eu consigo esse par de fundamentais, o que eu demonstrei ali? Que se tem uma outra y, né, que também é solução, então você pensa ela como um vetor, esse vetor vai ter que estar, não vai poder apontar assim para fora desse plano, vai ter que estar nesse plano. Beleza? Vai ter que ser combinação. Alguma combinação aí dessas duas. Beleza? Senão vai ter nenhuma solução fora desse plano. Então é com isso que você realmente pode falar para equações lineares de ordem 2, que os passos de soluções, você começa a tratar o conjunto de solução geral como um espaço. E esse espaço é um plano. Beleza? E a grande ferramenta para isso é a fórmula de Abel, que vocês vão ter oportunidade de usar para algumas outras coisas, além do que a gente usou aqui para demonstrar esse teorema. Tá? E aí, pontos fracos disso aqui. Primeiro, esse teorema não diz onde você arranja essas soluções fundamentais. Basicamente, por enquanto a gente tem que se virar. Então, na lista de exercícios dessa semana, vocês vão ver que esse par de soluções fundamentais, ou ele é dado, ou é dado uma delas e pede para você usar a fórmula de Abel para você achar a outra. Beleza? E outra também fraqueza disso aqui, não é bem uma fraqueza, mas está incompleto, é porque a gente está resolvendo só homogêneo. Né? Sistemas físicos só sem forças externas. Isso a gente vai resolver semana que vem. Semana que vem a gente vai ver que entendendo o sistema físico só com as forças internas, a partir delas você consegue descrever todos os movimentos, todas as soluções. Então, realmente, as soluções fundamentais da homogênea acabam sendo fundamentais também para não homogênea. Beleza? Então, bom estudo, pessoal.